Esses últimos dias a gente tem falado sobre o nervo vago, a importância dele para o nosso equilíbrio emocional, como ele é importante para desativar aquele nosso sistema interno de alarme que dispara ansiedade, que dispara o medo. Então é o nervo vago que leva as informações para o nosso cérebro, para que o cérebro envie comandos de alívio para os sintomas da ansiedade. E, como a gente sempre fala, a ansiedade é um estado natural, porque em alguns momentos a gente precisa realmente estar nesse estado mais acelerado, mais de tensão, dependendo do que a gente está enfrentando. Sim. O problema acontece quando a gente vive nesse estado constantemente, mesmo quando não tem necessidade da gente entrar. E o que dispara esse estado, na maior parte das vezes, como o Edu falou, é a nossa mente. É a gente ficar criando situações hipotéticas que podem acontecer e que podem, a gente sempre pensa no pior, ou a gente ficar conectado com informações, com notícias que nos causam medo, que nos deixam para baixo. Então, tudo isso vai gerando esse estado de ansiedade, porque, como a gente sempre fala aqui também, né, o nosso cérebro ele não entende a diferença do que é real e do que é imaginado. Então, eu pensar em algo que me dá medo e eu passar pela situação que me dá medo, causam as mesmas sensações no meu corpo. Então, eu posso não estar na beira de um precipício, mas se eu fechar os olhos e me visualizar na beira de um precipício, minhas mãos já vão começar a suar, se obviamente isso é um problema para mim, né? Se você tem medo de altura, por exemplo, as suas mãos já vão começar a suar, você já vai começar a sentir a sua respiração ficar mais ofegante, porque o nosso cérebro não faz diferença entre o que é pensado e o que é vivido. Então, a gente falou aí sobre como o nervo vago ele é importante para restaurar o equilíbrio quando a gente está em momentos, em situações de estresse, situações de ansiedade, de medo. E como é importante a gente praticar, utilizar esse nervo vago para que ele possa estar disponível quando a gente precisar, em todos os momentos. Então, quando a gente vai utilizando predominantemente o sistema contrário ao do nervo vago, que é o sistema nervoso simpático, a gente fortalece muito e entra muito fácil no estado de ansiedade. Então, a gente precisa praticar, entrar nesse outro estado. E isso que a gente faz todos os dias é uma prática, ainda que seja de apenas 10 minutos, é uma prática que, fazendo com constância, já vai ensinando o teu corpo, a tua mente, a entrar num estado de calma. Então, é como se você fortalecesse dentro de você um caminho que você pudesse acionar quando você estivesse agitado e que te levaria para um estado de calma. Isso aí. Tá? E agora eu vou passar para vocês uma outra técnica que ela é específica para trabalhar o nervo vago, para ativar o nervo vago. E é algo que vocês podem fazer aí diariamente, enfim. Eu até recomendo que vocês façam, pelo menos façam aí por uma semana e vejam o que vocês percebem no dia a dia de vocês. Mas é bem provável que durante a prática hoje vocês já percebam diferença em como o corpo de vocês vai se sentir só com essa ativação. Essa prática, como eu falei, o nervo vago ele começa aqui, né, no tronco encefálico, ele vai descendo, passando pelos principais órgãos aqui no nosso peito, no nosso abdômen, até chegar lá embaixo no intestino. E o problema é que, assim, ele é um nervo que ele tem as inervações para os órgãos, só que ele está bem protegidinho, né? Então, a gente tem os órgãos, a gente tem a pele, a gente tem a camada de gordura, a gente tem músculos, então é difícil da gente conseguir acessá-lo diretamente. Porém, existe um ponto onde essa camada, essa barreira é um pouco mais fina, a gente consegue acessar com mais facilidade, e esse ponto é no umbigo. Tá? Então, ele passa aqui na região do intestino e, através do umbigo, a gente consegue acessar com mais facilidade. Existem várias práticas diferentes para fazer esse estímulo ao nervo vago. Eu gosto muito dessa, e geralmente o que a gente encontra por aí é aqui que a gente faz estímulos na orelha, ou se não através de vocalização. Por isso que uma das formas de se ativar o nervo vago é através do canto. Cantar ajuda nesse estímulo, e é por isso que a gente fala que cantar acalma a gente fica mais tranquilo quando a gente canta. Não se for desafinado. Para os outros, para quem está cantando. Se você for desafinado, você vai se acalmar, mas os outros... os outros que se virem. Então, o que a gente vai fazer aqui é no umbigo. Eu vou aqui para trás, gente, para vocês poderem acompanhar comigo. Então, primeiramente, né, eu vou pedir para que vocês fechem os olhos. Respirem profundamente.
E observem como o corpo de vocês está sentindo nesse momento. Percebam as emoções, as sensações do corpo. Perceba a respiração, os batimentos cardíacos. Perceba a tensão que talvez você esteja sentindo em alguma parte do seu corpo. Desconfortos. A ideia é fazer um escaneamento aí, para vocês perceberem como vocês estão se sentindo de um modo geral. Muito bem, então agora vocês podem abrir os olhos. E a gente vai fazer lá no começo, lá atrás, numa das nossas primeiras lives, a gente fez uma técnica aí de alinhamento que é bem interessante de se fazer em qualquer tipo de prática terapêutica. A ideia é se manter sentado, os pés encostados no chão, paralelos, encostados no chão. E aí a gente vai, como se a gente fosse equilibrar o peso da cabeça sobre o peito e o peito sobre os quadris. Então a gente vai literalmente encontrando aquela posição onde a gente percebe que a gente faz menos esforço para se manter reto. Tá? Então, às vezes a gente fala, fica com a coluna ereta, as pessoas tendem a tensionar e abrir o peito. Só que nisso de abrir o peito, você tensiona aqui as costas, os ombros. Então, é para ficar relaxado e, ao mesmo tempo, ereto. E aí você vai percebendo que talvez, se você fizer alguns movimentos com a cabeça, para frente, para trás, você percebe que tem um determinado ponto que fica mais difícil, parece que a cabeça está pendendo para frente. E se eu fico muito para trás, parece que a cabeça está pendendo para trás. Então, tem um ponto certo de equilíbrio. Como se você permitisse que a terra sustentasse todo o peso do seu corpo numa única linha. Então, é a partir dessa postura de alinhamento que a gente vai fazer essa prática. Importante. Então, como eu falei, manter o corpo relaxado. A gente vai fazer um trabalho que vai utilizar bastante os braços, mas ainda assim, evitem deixar os ombros tensos, tá? Para fazer o mais relaxado possível. E agora a gente vai fazer uma sequência para acordar, para despertar essa área aqui do abdômen, para que a gente possa conseguir acessar com mais facilidade o nervo vago. Então a gente vai fazer algumas batidinhas com a palma das mãos, as duas mãos, embaixo do umbigo. Tá, então a gente vai fazer aqui, são 30 segundos que a gente vai fazer. Vai bater aqui. Então, eu vou contando aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ok. Agora a gente vai fazer as batidinhas um pouco diferentes. A palma da mão direita a gente vai bater sobre o umbigo, em cima do umbigo. E a palma da mão esquerda a gente vai bater logo acima, tá embaixo aqui desse ossinho da costela. Então vamos lá, 30 segundos também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30. Importante. Perceba que a gente está fazendo bastante movimento. Então, ó, a tendência é a gente ficar duro aqui. Então, relaxa. O movimento aqui é com as mãos. O braço está só auxiliando. Outra coisa, sentiu algum tipo de desconforto nessa região, já que a gente está batendo? Vai expirando, visualizando esse desconforto sendo liberado. E outra coisa importante também, quando a gente tende a bater, é meio que até que um reflexo nosso, a gente tende a endurecer a região. E a ideia é a gente soltar a região. Essas batidinhas, na verdade, é para a gente soltar, aliviar a tensão dessa região. Então, se você perceber que você está prendendo o ar aqui, ou que você está tensionando essa região, expira e relaxa o corpo. Então, assim, a barriga tem que estar molinha, tá? Toda essa região tem que estar molinha. Não precisa bater forte, né? Pra machucar, né? Só pra você sentir, pra fazer barulho, né? Exatamente. Aquela mão de conchinha assim, ó, fazendo só barulhinho assim, sem machucar, né? E agora a gente vai fazer um outro movimento para abrir toda essa região aqui do abdômen. Então, vocês vão fechar os punhos, né? Mas não precisa fechar com força, é só fechar mesmo para te auxiliar no movimento de ir para um lado e para o outro. Então, vocês vão fazer esse movimento a partir da cintura, tá? 30 segundos também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ok, então agora essas 3 primeiras sequências foram sequências aí de meio que um aquecimento para a gente conseguir agora trabalhar na estimulação do nervo vago. Então, talvez você já tenha até sentido um calor subindo, os pés suando, as mãos suando. Ou mais quentes, né? Ou mais quentes. Assim, aquecido, né? Como se tivesse aquecida a mão ou a planta do pé também. Tudo isso é comum, é normal, tá dentro do esperado. Significa que você está ativando. Que de fato você já está começando vago, né? a trabalhar nessa região. E aí agora sim a gente vai fazer o estímulo específico para ativar o nervo vago. Então a gente vai colocar uma mão sobre a outra e a mão a sua mão, como que chama? A mão dominante. A mão dominante fica embaixo. Então, por exemplo, eu sou destra, então eu coloco a dominante embaixo e a mão esquerda em cima, tá? E aí, com o dedão da mão que está embaixo, eu vou colocar o dedo dentro do umbigo e com a mão que está em cima eu vou apoiar e ajudar a fazer uma pressão. Então, como se estivesse enfiando um palitinho assim, né? Isso, dentro do umbigo. Você vai ficar com a mão mais ou menos assim. E aí esse dedo aqui, ó, você vai encaixar dentro do umbigo. Isso. Acho que é mais fácil. Isso, olha lá. Aí você encaixa a mão e com a outra você vem por cima. Tá, então a gente vai fazer 30 segundos. Gente, não é carinho, tá? Aqui a gente tem que fazer um pouco de força, porque a gente tem que sentir. E lembrando, tende a fazer força, a gente tende a aprender. Então procure manter relaxada essa região enquanto a gente faz esse estímulo, tá? Barriguinha mole, vai. Isso, bombeando aí essa região. Deixa então, mole a barriguinha. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30. Ok? Então, a gente vai aos poucos aumentando esse estímulo. Então, a gente fez com o polegar e agora a gente vai fazer com os 2 polegares. Então, a gente vai juntar os polegares e fazer exatamente o mesmo estímulo, tá bom? No mesmo ponto aqui no umbigo, dentro do umbigo. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Talvez nesse momento você já esteja sentindo um pouco mais de saliva na boca. Você pode estar sentindo aí mais calor subindo pelo corpo, principalmente nas mãos e nos pés. Alguma sensação de formigamento. Talvez você esteja sentindo uma movimentação no seu estômago, no seu intestino. Principalmente para quem tem intestino preso ou algum problema inflamatório na região do estômago e do intestino. Isso, talvez você esteja percebendo essa movimentação, às vezes até vontade de ir no banheiro mesmo. E é normal, lembra que esse nervo, ele envia os estímulos para todos esses órgãos do nosso corpo, tá? Então, é normal que eles estejam, de fato, mais ativos. E, por último, a gente vai fazer agora um movimento utilizando o indicador das 2 mãos e o dedo médio. Então, a gente vai juntar eles como se eles fossem uma pinça e fazer o mesmo movimento para dentro do umbigo. Isso. Juntou aqui. Juntou aqui. Juntou assim, ó. Isso. E vai lá no umbigo. Então, vamos lá. 30 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ok, agora fechem os olhos. Vocês podem repousar as mãos sobre as coxas, sobre as pernas. Se mantenham ainda nessa postura de alinhamento. Façam algumas respirações mais profundas, puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca. E façam novamente esse escaneamento aí do corpo, observando as sensações do corpo, observando as emoções. Percebam como está a mente nesse momento. Se vocês têm aí alguma dor crônica ou estavam sentindo algum desconforto físico, percebam como está esse desconforto, essa dor nesse momento. Ok. Muito bem. Vamos lá, então. Senti muito formigamento e energia circulando. Legal. Relaxamento no corpo do lado direito, mais tranquila na mente. Muito bom. A Marluce. Eu cheguei aqui totalmente alerta, mas ao começar a prática fui ficando relaxada e bocejando. Acho que eu não falei de bocejar, mas também é bem comum. Então eu senti logo no começo um calor nas mãos, na palma da mão. Eu até
num primeiro momento, pensei que fosse das batidinhas, né? Mas aí eu percebi que a planta do meu pé também estava quente como a palma da minha mão. À medida que eu fui fazendo, eu fui sentindo essa energia fluindo, e depois de um tempinho, no meio aqui da intenção da áurea, eu comecei a perceber um calor subindo, assim, realmente na coluna, né, em todo o sistema nervoso aqui na parte de trás, nos braços também, e aqui, assim, na região da nuca também. Então, eu tô sentindo até agora é como se tivesse sabe quando tem um aquecedor perto de você? Você sente aquela energia, assim, é mais ou menos isso que eu tô sentindo, assim, esse calor de baixo para cima, assim, até aqui a região da nuca. Deixa eu colocar aqui o da Maria de Lourdes. Sentir mais relaxada e tranquila. Isso. Legal, gente. Então, assim, num primeiro momento, é o que a gente consegue perceber de mais imediato, é realmente nesse estado que a gente faz esse escaneamento antes, percebe que está mais tenso, e logo em seguida, imediatamente, o que a gente tende a perceber é esse estado mais relaxado, mais tranquilo, mais calmo. Porém, não se esqueçam que o nervo vago, ele é muito importante, ele tem um papel importantíssimo em processos inflamatórios. Então, quem aí sofre de alguma doença crônica que traga inflamação, qualquer tipo de doença crônica que seja inflamatória, procura fazer e perceber se sente alguma diferença. Então, como eu falei no começo, faz pelo menos uma semana aí, todos os dias, pelo menos uma vez por dia, ou nos momentos onde você perceber que você está mais tenso. Quem tem problema, por exemplo, para dormir, quem tem insônia, dificuldade para dormir, faz antes de dormir para ativar esse sistema de relaxamento no corpo. Então, vocês já entenderam aí em quais momentos que faz mais sentido utilizar essa prática. Então, procurem usar pelo menos uma vez por dia e por uma semana e vão percebendo se vocês percebem diferenças. E a tendência é que, conforme a gente vai praticando, a gente vai acessando com mais facilidade essa região. Então, como eu falei, uma coisa que tende a acontecer com bastante frequência no começo é a gente ficar mais rígido, a gente tender a deixar tenso a região do abdômen. E conforme você vai fazendo, você vai percebendo que você vai conseguindo acessar cada vez mais, deixar o abdômen cada vez mais relaxado para essa prática. O seu corpo vai entendendo esse estímulo. Então, a tendência é que isso vai ficando cada vez mais fácil e, consequentemente, você vai percebendo os resultados mais facilmente também.